Te ensinaram a ir e vir, apontaram o certo e o errado, e ainda tentam te desanimar, dizendo que você não tem valor. E dizem também que Deus, o grande Deus, não lembra de ti. Mas isso é um engano, isso é um engano. Não é tarde para buscar a Jesus, quero te apresentar a sua graça, graça maravilhosa, conquistada na cruz. Não importam os golpes, nem as cicatrizes, não importam as feridas, não importam as mágoas, ou seu sofrimento, ou como está sua vida. A verdade é que a cruz não tem preconceito, se torna sem defeitos. Não importam os golpes, nem as cicatrizes, não importam as feridas, não importam as mágoas, ou seu sofrimento, ou como está sua vida. A verdade é que a cruz não tem preconceito, te torna sem defeito. Te ensinaram a ir e vir, apontaram o certo e o errado, e ainda tentam te desanimar, dizendo que você não tem valor. E dizem também que Deus, o grande Deus, não lembra de ti. Mas isso é um engano, isso é um engano. Não é tarde para buscar a Jesus, quero te apresentar a sua graça, graça maravilhosa, conquistada na cruz. Não importam os golpes, nem as cicatrizes, não importam as feridas, não importam as mágoas, ou seu sofrimento, ou como está sua vida. A verdade é que a cruz não tem preconceito, se torna sem defeitos. Não importam os golpes, nem as cicatrizes, não importam as feridas, não importam as mágoas, ou seu sofrimento, ou como está sua vida. A verdade é que a cruz não tem preconceito, te torna sem defeito. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Olá, povo de Deus. Olá, família do Senhor, amigos. Amigos queridos, aqui estamos nós, mais uma vez, aqui, diante do Senhor e diante de você. Que a bênção do Senhor seja renovada sobre a sua vida. Que a paz e a alegria sejam multiplicadas. Multiplicadas sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Um abraço a todos que estão aí, que estão chegando, que estão aqui se preparando para essa mesa que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. É um privilégio, amados, estar com você mais uma vez. Muita alegria, é com muita alegria que nós cumprimentamos a todos vocês. Nós nos encontramos mais uma vez nessa mesa.
Essa mesa onde aqui a única coisa que nós fazemos é glorificar o nome do Senhor, é buscar a luz de Deus, é buscar esse caminho que nos foi apresentado, que é Jesus Cristo. Foi nos apresentado e que nós aceitamos e tomamos como único caminho, que é verdade e que é vida. E assim sendo, amados, nós queremos já dizer para você que nós estamos aqui ainda em Campinas com um calor, meus irmãos, como eu nunca vi, na região de São Paulo. Glórias a Deus. E a gente pede ao Senhor que esse calor queime o vírus, o coronavírus, que esse sol quente, que ele não suporte essa temperatura tão forte. Amém, meus irmãos? Vocês dizem amém para isso também? Então nós queremos sim glorificar a Deus, porque se vem da parte do Senhor, é livramento, com certeza. Se esse vírus não suporta uma temperatura mais alta, então essa é a temperatura que Deus está usando, amados, para queimar, para nos trazer livramento dessa peste. Amém, amados? Glórias a Deus. E vocês perceberam que no dia de hoje nós entramos com uma música diferente? Já não estamos mais com a música Conversando com Deus. Nós já colocamos a outra música que se chama A Cruz Te Torna Sem Defeitos. Essa é uma letra nossa também, né? Uma composição nossa e que eu espero que ela alcance o seu coração. Amém, queridos? Glórias a Jesus. Amados, eu quero falar agora com as minhas amadinhas, com as mulheres. Ei, queridas, vocês perceberam que nós estamos no mês de outubro? E outubro traz o que para nós? Traz a lembrança de que nós precisamos cuidar da nossa saúde. É o mês que foi escolhido para as mulheres cuidarem, se prevenirem do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Então, amadas, eu quero fazer um alerta para todas as mulheres. Amém? Todas as mulheres, em nome de Jesus, amadinhas, vamos nos prevenir. É tão mais fácil. É tão mais fácil. Busque os recursos médicos que você tem, que o seu município oferece, e vá fazer a sua prevenção. Faça a sua mamografia, faça a prevenção de câncer do colo uterino. Amém, queridos? Fica aí o nosso alerta em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar as pessoas que já estão conosco. Glórias a Deus, amém. Tanta gente. A Verônica está dizendo aqui, mas você tem que cantar Conversando com Deus, mesmo que seja um pedacinho. Eu vou cantar, tá, Verônica? É muita gente que está conosco, a Maria da Paz, a Terezinha, minha cunhada, a minha irmã Ena, o Edésio, a Verônica, que é essa cantora linda que eu amo tanto, não é? O Josando é meu primo lá em Porto Franco. Aleluia! Que bênção, amados. Eu quero fazer um pedido para vocês. Vão compartilhando essa live. Vamos botar mais gente aqui conosco. Vamos fazer isso? Vocês fazem isso aí para nós? Vai clicando aí, compartilhando, por favor. Tá bom? Mais pessoas serão alcançadas. Mais Jesus vai abençoar. Amém? Oh, glória, aleluia! E eu já quero iniciar aqui, queridos, já quero iniciar falando de um tema que Deus colocou no nosso coração para conversar com vocês hoje. Porque a gente percebe que tem muitas pessoas, queridos, que parece que não flui na vida, que parece que as coisas não dão certo, parece que são impedidas, não caminham, andam tristes, abatidas.
E aí então a gente fica imaginando o que está acontecendo. Que cordas são essas? Que às vezes são cordas invisíveis, que a pessoa nem percebe que essas cordas estão prendendo e que não deixam que ela vá além, que ela possa alcançar o propósito que Deus tem com a vida dela, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso e eu me lembrei que quando eu morava lá em Porangatu, na frente da minha casa, eu morava numa casa de esquina, na frente da minha casa tinha uma quadra que não tinha nada nela, era uma quadra vazia. E chegou um grande circo lá na cidade e a prefeitura resolveu ceder essa quadra para a instalação das suas tendas ali. E esse circo foi. E naquela época, isso tem mais de 30 anos, naquela época ainda os circos levavam consigo muitos animais, sabe? Eram leões, elefantes, todo tipo, sabe? Vocês se lembram o que os circos faziam isso? Como quando eles faziam isso, hoje já não é mais permitido. Mas naquela época era. E minha filha tinha nascido, era recém-nascida. E eles faziam um pouco de barulho, sabe? E um dia eu resolvi ir chegar ali e para chegar mais perto do elefante. Um elefante enorme, que com certeza ele tinha assim, ele tinha toneladas, sabe, irmãos? Um elefante branco acinzentado, como toda a cor dos elefantes, não é? E eu cheguei ali perto daquele monstro que eu achava muito grande e vi que ele estava preso numa corda, num tipo assim, como se fosse um toco, sabe? Uma madeira grossa e uma corda também grossa, mas não suficiente para segurar aquele elefante. Aí eu procurei uma das pessoas que eram treinadoras dele, adestradoras, e eu perguntei, gente, esse elefante está preso só por uma corda. E se ele sair daqui, vocês já pensaram o que é que vai acontecer na cidade? Ele vai fazer uma destruição aqui. Aí o adestrador me disse, não, senhora, não tenha essa preocupação. Esse elefante, desde pequeno, ele foi acostumado, cresceu amarrado, uma corda. Quando ele se sentiu amarrado, ele tentou de todas as formas fugir da prisão, dessa corda. Mas ele era pequeno, ele não conseguiu fugir. E hoje ele foi crescendo, mas sempre preso nessa corda. E pelo fato dele ter tentado tanto e não ter conseguido sair, fugir, ele se acomodou. Ele se acomodou e hoje ele grande, ele não consegue mais, a mente dele foi condicionada a ficar preso por uma corda. Ele não percebe que ele cresceu e que ele tem força, que ele consegue romper com tudo isso. E eu lembrei desse fato que eu presenciei. Ele deixou de lutar, amados, porque aquele elefante achava que a corda era mais forte do que ele. E aí eu pergunto, será que nós também não nos sentimos assim, meus irmãos? Quantas vezes nós estamos dessa forma? E quantas pessoas ainda permanecem assim? Cordas invisíveis que estão ao seu redor, prendendo suas mãos, seus braços, suas pernas e até sua mente e o seu coração. Pode ser
que pessoas que vivem assim tenham sido agredidas na infância. Agredidas de que forma? Emocionalmente, fisicamente e até espiritualmente, sabe? A criação dela pode ter sido uma criação castradora. A educação também pode ter sido uma educação assim, repressiva. Que ela nada podia fazer porque tudo era proibido. Ela não tinha alternativas. Talvez os pais fossem pais agressivos, pais que usavam de força para ter domínio sobre os filhos. Talvez batiam demais, gritavam demais, prendiam demais. Pais com desvios moral e que trouxe dentro dessas crianças timidez, falta de desejo de mudança, porque não viam que nada mudava na vida delas. E essas marcas ficaram na mente e também no coração delas. E hoje, mesmo com a consciência de que não quer viver assim, de que é ruim viver assim, essa esfera mental que está nelas, elas não conseguem ter força de romper com isso. Não conseguem. Se sentem presas por algo invisível. Se alguém diz alguma coisa, não vou conseguir. A pessoa é negativa, é pessimista. Talvez ela tenha sido humilhada por alguém. Aí, quando eu digo isso para vocês, eu gosto muito de me reportar a mim mesma. Quando eu era criança, mais ou menos uns 10 anos de idade, mais ou menos isso, eu estudava na escola batista. Um pouco, talvez, mais cedo do que isso, uns 8 anos. Eu estudava na escola batista, lá em Porto Franco. Ô, Porto Franco! Quem era da época aí que está me assistindo, vai se lembrar da escola batista. E uma das professoras não teve sabedoria. Não foi a professora Cleide. Não foi, viu, professora? Se você estiver me ouvindo, não foi você. Você sempre foi amável e amiga, compreensiva. Tá bom, professora? Mas foi uma professora que eu não vou citar nome. Ela sabia que eu tinha dificuldades em matemática na época. E ela me levou lá no quadro giz para resolver um problema de 4 operações. Amados, eu não consegui resolver aquele problema. E ela me deixou de castigo na frente de toda a classe, para que eu aprendesse que eu precisava saber fazer aqueles exercícios. Amadas, eu me senti muito humilhada. Muito humilhada. Talvez a professora não percebesse. Ela quis me ensinar. Mas aquilo para mim, queridos, foi muito difícil. Eu tive muitos bloqueios para chegar diante de um público para falar. Porque eu me sentia incapacitada. Matemática, então, nem se fala. Naquela época, a educação era muito repressora, né, queridos? Graças a Deus que mudou muito. Não pode mudar demais, mas melhorou. A gente precisa ter normas, mas a gente precisa ter muito cuidado
quando se trata de criança, porque isso marca. E eu tive muitas dificuldades para superar esse problema, sabe? Mas graças a Deus eu estou diante de você, significando com isso que eu superei. Eu já não tenho mais trauma. Eu tive a consciência de mudança, que eu precisava romper com essa marca que ficou dentro de mim. Tá certo, queridos? Então, tem situações que a gente vive que nos inferioriza, né? Nos inferioriza. Então, queridos, quais que podem ser as marcas que estão nos prendendo, nos fazendo ter esse condicionamento de não conseguir romper? Às vezes com nada, outras vezes com alguma coisa na nossa vida. Uma dessas coisas, é a perda da alegria. Uma tristeza que maltrata, sabe? Que vai remoendo. Você não sabe de onde ela vem. Você não sabe por que você é tão depressiva, tão triste, tão desanimada, tão sem amigos. E aí a gente começa a buscar. Será que é uma cicatriz? Porque tem pessoas que não se lembram do que aconteceu na infância, mas sabe que tem um problema. E aí tem cicatrizes que estão cicatrizadas de verdade, mas tem feridas que parece que está com aquela casquinha por cima, mas quando acontece um fato, parece que aquela casca sai do lugar e começa outra vez a sangrar. E dói. Dói muito. Dói muito. Porque aquilo se instalou, nos reporta aquilo que nós vivemos. E que estava instalado aqui, e que nós até achávamos que tínhamos esquecido. Né? Quantos não foram rejeitados pela mãe? Ou pelo pai? Pela família? Críticas, apelidos que foram dados, hoje que a gente chama de bullying, não é? Traições. Feridas na alma, amados, costumam ficar abertas. E depois elas começam a provocar em nós, trazer para nós margas e amarguras inexplicáveis. Às vezes a gente começa a colocar um remedinho nela, pensa que aquela ferida cicatrizou, mas de vez em quando ela brota e sangra. E outra vez a tristeza nos invade. Se esses sentimentos não forem tratados ao longo do tempo, podem nos trazer consequências, sequelas difíceis demais de serem superadas, que vão afetar nossos conceitos, nossos sonhos, nossos relacionamentos e até o modo como nós percebemos a nossa vida ou a vida dos outros. Essas cordas invisíveis que nos prendem, quais são elas? Por que eu tenho medo? Pode ser uma corda. A corda do medo. Medo de falar, medo de sair, medo de brincar, medo de ter amigos,
medo de fazer um negócio, medo de sonhar, medo de lutar. Tem pessoas que são condicionadas ao medo. Mas elas chegam a tremer, a gelar as mãos. O coração palpita. E ela não sabe por quê. Que medo é esse? Ela só sabe o que sente. Tem pessoas que foram exploradas, que não apenas foram, mas continuam sendo exploradas pelos outros. Desde criança. E quando adulto, elas continuam a ser exploradas. Elas não aprenderam a dizer não. Porque quando elas disseram lá na infância, não, às vezes alguém disse para ela, eu não vou mais gostar de ti. Eu não te quero mais na minha casa. Não te quero mais. É rebeldia. Você está sendo rebelde por me dizer não. E a pessoa então ficou condicionada a ser explorada a vida inteira. Explorada, amados, em todos os níveis. Pelo serviço, financeiramente, na bondade dela, na mansidão dela, explorada. E tem outras pessoas que têm a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Eu já ouvi muita gente me dizer isso. Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim. Eu tinha um amigo, ele já até faleceu. Ele dizia assim, Eider, eu sou assim. Quando eu conversava com ele, eu falei, meu amigo, não pode ser. Eu sou assim. Eu vou morrer assim. Ele, decididamente, ele não queria mudar. E às vezes isso é um problema nos relacionamentos. É um problema na família. É um problema no trabalho. É uma corda invisível que a pessoa tem e que não consegue romper com ela. Outra corda, amados, outra corda é a pessoa se sentir incapaz. Incapaz. Eu não consigo. Eu não dou conta. Não é para mim. Não quero. Porque tem medo de tentar até. Você dá um trabalho para ela, ela diz, não consigo. Não é para mim, Eider. Eu já encontrei inúmeras pessoas me dizendo isso. Mas por quê? Eu não consigo. Por que não consegue? Porque não consigo. Você não quer tentar? Não, porque eu sei que não vou conseguir. O que que leva essa pessoa a que está dando reflexo aqui? Está dando reflexo aqui. Vocês estão percebendo? Então, amados, a pessoa não quer crescer. Acha que não pode crescer. Sabe? E tem pessoas que são também ansiosas demais. Muito ansiosas. Uma ansiedade. Você não pode dizer nada para ela, que ela diz quando, como, de que forma. E ela não se aquieta mais. Ela é hiperativa, ela tem que estar segurando alguma coisa,
tem que estar lutando por alguma coisa, ela tem que estar fazendo alguma coisa, ela acha que não pode ficar parada, ela acha que não precisa, não pode se cuidar dela mesma, porque acha que é perder tempo, não pode assistir um filme, não pode sentar-se com amigos, ela é aquela pessoa hiperativa, não para nunca. Você vai visitá-la, ela não para perto de você, ela quer o tempo inteiro te oferecer alguma coisa, você fala, senta. Ela disse, não, eu gosto de ficar assim. Porque às vezes ela foi ensinada a ser assim. E outra corda, irmãos, muito forte, é a corda da baixa autoestima. Tudo isso que eu disse já é um reflexo da baixa autoestima. É a pessoa que diz, ninguém gosta de mim, ninguém me admira, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me aceita. Ninguém me aceita, acha-se feia, inferior aos outros. Ela não se dá valor, não se dá valor. Às vezes, a própria igreja onde a pessoa está, amados, onde a pessoa está, reforça isso nela. Tem igrejas que não concordam que o membro faça amizade com outra denominação, ou tem amigos de outra denominação, que não permitem que faça um esporte, uma academia. E a pessoa então se sente tão desanimada, ela vê tantas pessoas participando de tantas coisas, e ela fica ali, fadada. Parece que é um estigma que ela tem. Tudo para ela é culpa, é culpa. Se você fizer isso, você será culpada. Você está pecando. E elas enxergam Deus não como Pai. Enxergam Deus só como juiz. Não enxergam Deus como Pai. O relacionamento com Ele é de medo. É de medo. Só de temor. Se eu fizer isso, Deus vai me castigar. A pessoa não se sente filha de Deus. Ela carrega um fardo pesado nas costas, porque nada ela pode fazer. Ela não pode, às vezes, nem ter amizade com quem ela tem afinidade. Ela se esquece. Às vezes não ensinaram também que Jesus, o que Ele oferece para nós? Ele oferece um jugo suave e um fardo leve. A gente não precisa carregar nos ombros, amados, fardos pesados, porque Jesus já carregou por nós na cruz. Ele já levou nossos pecados. Amados, nós vivemos hoje pela graça, infinita graça de Deus. Nossos pecados todos já foram crucificados na cruz do Calvário. Já foram crucificados. Tem pessoas que são ressentidas. Elas não concordam com o que elas recebem e elas se ressentem. E o ressentimento delas provoca rompimento até de estruturas emocionais. Elas não gostam que os outros cresçam porque ela não cresceu. Ela ficou parada no tempo e no espaço.
E aí ela se pergunta, por que que ele cresce e eu não? E aí no coração dela começa um grande ressentimento. Sabe? Um grande ressentimento. Acham sempre que a vida está devendo para elas alguma coisa. Outras acham que não merecem nada. Que não merecem nada. Eu não mereço amor, eu não mereço paz, eu não mereço alegria, eu não mereço satisfação, eu não mereço um bom emprego, eu não mereço amigos, eu não mereço uma boa igreja. Quer dizer, a igreja, na verdade, a gente faz também a igreja, não é, amados? Nós somos a igreja de Deus. Nós somos elas. Tem pessoas que foram doutrinadas para serem pessimistas. Elas foram doutrinadas para serem tristes, serem desanimadas, para não abrir um sorriso. O que que nos impede, amados? O que que impede o nosso crescimento? Eu quero ler para vocês uma passagem bíblica que fala sobre isso. A passagem de um homem que até pelo seu próprio nome ele foi fadado a ser infeliz. Porque na época do Velho Testamento, as pessoas colocavam os nomes, o nome de acordo, como se fosse uma coisa profética. Essa passagem bíblica, que eu vou ler para vocês, fala de um homem chamado Jabes. Sabe o que significa esse nome? Aquele que provoca dor. Você já imaginou, meu irmão? Você ter um nome que significa isso na sua vida? Você vai carregar a tristeza desse nome o resto da vida, se você não conseguir romper com isso. Eu vou ler para vocês aqui em 1 Crônicas 4:10. Liga para minha luz. Liga para minha luz. Tá ficando escuro aqui, eu esqueci de ligar a luz, irmãos. Melhorou, não foi? É de lá também. É de lá. Melhorou, irmãos, aí? Então, em 1 Crônicas 4, os versos 9 e 10. Diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Alarga as minhas tendas, em outra tradução bíblica diz isso. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o verso termina, e Deus atendeu ao seu pedido. Jabes era um filho, queridos, que a mãe dele, quando o teve, ela teve muitas dores para essa criança nascer. E pelo fato de ter tido dores demais, talvez ele tivesse, sentado, que para nascer foi muito difícil, talvez quase matou a mãe. Porque uma criança que está numa posição inadequada, ela tem muita dificuldade para ter a mãe tem muita dificuldade de ter um parto normal. Eu sei que essa mãe sentiu dores demais para ter esse menino. E ela, quando ele nasceu, as dores foram tantas que ela disse, coloca o nome dele de Jabes, aquele que provoca dor. Que triste, não é, amados? Que triste. Era um menino que era discriminado.
A família o discriminava. Carregar um nome desse é muito difícil, amados. É muito difícil. Era uma herança que a gente pode dizer que esse nome era uma corda invisível que tolhia, significava: você não vai crescer. Onde você chegar, todo mundo vai saber o que você provoca. Ninguém vai querer ser seu amigo. Ninguém vai querer lhe dar um trabalho. Ninguém vai querer a sua companhia. Só que esse menino, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre no meio da sua família. O livro de Crônicas fala muito de genealogia, mas ela fala dessa pérola desse Jabes. É uma história contada e que a gente conta e tem que observar. Tem que observar, as mães precisam observar que nome que devem dar para os seus filhos. Graças a Deus que a minha mãe me deu o nome de Eider, que significa heroína. E como é Eider May, heroína de maio. Eu não sou de maio, mas o meu nome significa isso. Então a gente precisa romper, mesmo que eu não tivesse esse nome, a representação desse nome como heroína, eu não sou heroína. Mas eu posso até dizer que até aqui o Senhor me ajudou. Eu digo isso. É por causa do meu nome? Não. Não é por causa do meu nome. Só que Jabes, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre no meio da sua parentela. Por quê? Porque Jabes fez uma oração. Ele fez uma oração. Ele sabia que o destino dele era ruim. O seu nome dizia isso. A sociedade dizia isso. Mas ele disse: eu não vou aceitar isso. Eu vou orar. Eu vou buscar Deus. Esse Deus que pode mudar a minha vida. E Jabes fez aquela linda oração. Ah, Senhor. Amados, esse saiu assim do fundo do coração. Ah, Senhor. Eu vou até ler de novo. Que tu me abençoes e que seja comigo a tua mão. Esse menino entendeu que ele não precisava aceitar aquele destino. Que só em Deus ele poderia romper com ele. Porque Deus é Deus que transforma realidades. Deus é Deus que transforma vidas, que transforma destinos. Jabes orou: que tu me abençoes. Eu te peço. Outra pessoa que também nasceu com o estigma, Jacó, enganador, usurpador. Quando ele se encontrou com Deus, que ele lutou com o anjo, que ele disse: não deixo que tu vás, antes que tu me abençoes. Foi uma oração que Jacó fez ali para Deus. E aí naquele momento, o nome de Jacó, Deus disse para ele que o nome dele a partir daquele momento não mais seria Jacó, o enganador. Seria Israel, o abençoador.
Só que Jabes não mudou o nome dele. Continuou sendo Jabes. Mas o destino dele mudou. Deus deseja, meus irmãos, mudar a nossa história. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador. Aquele nome era uma profecia ruim, mas ele entendeu que Deus poderia mudar isso. Deus poderia mudar. Ele só viveu com aquele estigma até o momento em que ele entendeu que com Deus ele teria uma nova história. Ele disse que tu alargues as minhas fronteiras. Alarga as minhas tendas. O que é alargar, meus irmãos? As minhas tendas. As minhas fronteiras. É eu enxergar além. É eu ir além daquilo que a minha visão simplesmente me mostra. Eu tenho pedido para Deus alargar minhas fronteiras. Ampliar a minha visão das coisas. Você tem pedido isso para Deus? Se não, então eu te aconselho, meu irmão, peça. Peça a Deus para te abençoar, para alargar tuas fronteiras, ampliar as tuas tendas, mudar a tua vida e a tua história, romper com as cordas que te aprisionam. E quando é que isso acontece? É quando eu tomo consciência que devo viver uma nova realidade de vida em Deus e com Deus. É esse o ponto fundamental, meus irmãos, da mudança. Tomar consciência dessas amarras que você tem na sua vida. Dessas amarras. E a partir desse momento caminhar um novo caminho com aquele que pode te propiciar isso, Deus. Porque sozinho a gente não consegue muito, não. A gente não consegue. A gente tropeça, a gente cai. Até com as próprias teias que a gente prepara para nós mesmos. E a partir desse momento que a gente toma essa consciência, meus irmãos, nós entramos num processo de com Deus e nele mudar todas as coisas que estão ao nosso redor. O destino de Jabes estava traçado, mas ele acreditou que isso poderia mudar. Ele disse que a tua mão seja comigo. Que a tua mão seja comigo. Ele pediu para Deus. O que é isso? Ele estava dizendo para Deus colocar a mão dele sobre ele, protegendo, cuidando, livrando, guardando de todo o mal. Porque quando a mão do Senhor, amados, está sobre nós, nós estamos protegidos. É esse o segredo. Está debaixo da mão de Deus, protegido por Ele. Jabes não teve vergonha de levantar a sua voz e pedir isso para Deus. Ele não teve vergonha. Ele sabia que Deus podia ouvi-lo. Ele não foi tímido, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. O Evangelho vem, queridos, para nos dar ousadia, para romper com aquilo que cala a nossa voz. Romper com as cordas é assumir o lugar que é seu por direito, que lhe foi dado por Deus.
Ele cansou de carregar o fardo. Ele disse: agora não, acabou. Acabou. Ele não queria mais ser marcado pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza, pelo fardo pesado do seu próprio nome. Ele percebeu que ele poderia ter uma caminhada abençoada por Deus. E eu queria lhe dizer, meu irmão, não se sinta desqualificado para servir ao teu Deus. Você pode dizer: mas eu não sei nada, Eider. Você sabe sim. Você sabe falar com Deus. Deus te dotou de inteligência, te deu olhos, te deu boca, te deu os ouvidos, te deu pés, te deu mãos. Deus está olhando para você. Não pense que Deus está preso no seu passado. Ele olha agora. É o teu momento. Jabes queria abundância. Ele queria abundância, ele queria ser cheio da graça de Deus. E nós terminamos o que nós lemos, que a Bíblia diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Porque Deus, amados, Ele quer atender o nosso pedido. Ele quer atender a nossa oração. Nós precisamos ter uma postura assim de vida, de buscar a bênção de Deus, de buscar o favor de Deus. As misericórdias dele já se derramaram sobre nós. A Bíblia diz isso e eu creio. Não se acomode com a situação que você está vivendo. A gente precisa, queridos, querer crescer, melhorar. Eu tenho esse programa. O Simon, vi que o Simon entrou aqui. Oi, Simon. Simon Nascimento. O Simon é um rapaz que trabalha com mídia social. Eu não sei trabalhar com mídia. A gente precisa de ajuda para alguém levar o que nós fazemos para outras pessoas. Eu quero, amados, continuar com o programa. Eu quero falar do amor de Deus para as pessoas. Eu quero ser útil na obra de Deus. Eu não quero ser tímida. Eu quero ser usada como instrumento de Deus, por onde eu passar, aonde a minha voz puder chegar. E eu preciso de alguém que me ajude. Você também precisa, em qualquer que seja o setor que você está. Busque a ajuda das pessoas, de quem sabe mais do que você, de quem pode mais do que você. E acima de qualquer coisa, busque a ajuda de Deus. Conquiste mais. Precisamos ter disposição de ir atrás. Começando com a oração. Ele suplicou que a mão de Deus fosse com ele e que Deus o guardasse de todos os males e de dores. Porque guardar do mal, por quê? Porque quando alguém começa a se desenvolver em alguma área,
O que é que o inimigo das nossas almas faz? Começa a querer atrapalhar. Então ele diz: Senhor, me livre de todos os males e de todas as dores. E Deus lhe concedeu o que ele lhe pediu. Deus sempre escuta, meus irmãos, e responde às nossas orações. Todos nós temos algo em que precisamos ser tocados por Deus. Todos nós. A Verônica é cantora. O Josander está na área administrativa. Deixa eu ver mais quem está aqui conosco. Deixa eu ver mais. Edésio tem fazenda. Terezinha, uma artesã. A Maria da Paz, uma mulher que trabalha com comércio. O Simon com mídias. O Epitácio, eu não sei. A Elizabeth, uma mulher de Deus, profeta. A Sônia, uma mulher de Deus também, que faz o curso Mulheres Fazendo a Diferença conosco, não é a Sônia? Glória a Deus. A Farisa, uma assistente social, amadas. Minha colega de profissão. Mas uma mulher que é um testemunho de vida. Uma mulher fértil naquilo que ela faz. Uma mulher guerreira. Uma mulher que produz. Uma mulher que não se contentou com mais ou menos da vida. A Elvina é outra artesã também. O Lindineu eu não conheço. A Diremar, uma amiga querida, lutadora. A Ena Meia, minha irmã, outra batalhadora que superou dificuldades na vida. Até um câncer de mama ela superou, pela glória de Deus. Deixa eu ver aqui, passou uma pessoa aqui que eu não vi o nome, parece que é a Marisa. Não foi a Marisa. Maria do Socorro. Eu não sei quem é a Maria do Socorro. Hã? Da Assembleia de Deus. Glória. O Carlos também entrou aqui. Carlos Hernani também entrou. A Elisete, outra mulher de Deus que trabalha na obra do Senhor. Uma levita também. Amados, todos nós temos alguma coisa que precisamos de ajuda, crescer, buscar. Mas busque primeiro em Deus e depois vá à caça daquilo que você quer. Quebre essas amarras que te prendem. Seja lá o que for, meu irmão. Creia que Deus já te libertou. Creia nisso. Rompa suas fronteiras. Peça para Deus alargar suas tendas. E seja vitorioso em nome de Jesus Cristo. Seja vitorioso para a honra e glória desse Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Eu quero orar com você. Oh, Senhor. Eu quero fazer, Jesus, a oração de Jabes aqui com os meus irmãos. Ah, Senhor, que Tu nos abençoes. Que Tu alargues as nossas fronteiras, Senhor. Que seja conosco a Tua mão. E que Tu nos livres de todo o mal, de todas as dores, Senhor, de modo que não tenhamos aflições. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém?
Faça essa oração. Deus é contigo. Deus é contigo. Terezinha Marinho, a Terezinha Marinho está conosco, é outra guerreira de Deus. Se eu pudesse falar de cada um, eu teria muita coisa para dizer, meus irmãos, mas o tempo não permite, para não ficar cansativo também, né? Glórias a Deus. Amém. Verônica, nós vamos botar a nossa música aí. A Verônica gosta muito dessa música, só para encerrar. Que o amor de Deus seja com sua vida. Que Deus nos abençoe. Que a sua proteção nos alcance. E que a sua boa mão esteja sobre nós. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor para você, para meu amigo, meu irmão, companheiro de caminho. Amém? Aleluia. Deixa eu ver se está no ar de novo aqui. Aí, Verônica, para você, para vocês, amém? Conversando com Deus, conversei com Ele. Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Tchau, tchau, meus irmãos. Beijo no coração, aleluia. E sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito